Dançando lambada, lambada. Gente, eu trouxe aqui, brincadeiras à parte, eu trouxe aqui agora flashcard da Lei 8080 de 1990, tá? Trouxe flashcard e trouxe também no final desse vídeo, a gente vai trabalhar algumas tabelinhas ali, né? Resumo de subsistemas, enfim, etc. Tabela e também flashcards da Lei 8080. Espero que você esteja gostando aqui deste módulo. Vamos lá, vamos nós, bora. Diretor, meu amor, na tela. Ó, Lei 8080 de 1990, flashcard. Primeira perguntinha. Quais os, deixa eu colocar minha canetinha, quais os determinantes sociais aí de saúde, segundo a Lei 8080 de 1990? Sabe responder? Quais os DSS aí, previstos na nossa Lei 8080? John, você que tem educação, moradia, enfim, você sabe todos? Tem que memorizar todos. Então, quais os determinantes sociais de saúde na nossa lei, segundo a nossa lei 8080? Veja aqui comigo, ó. A gente tem alimentação, moradia, saneamento básico, meio ambiente, trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens essenciais. Esses daqui são os determinantes sociais de saúde na nossa lei 8080, tá? Tem que memorizar. Isso daqui já foi tema de discursiva, já foi tema discursivo em concurso de alto nível, já foi tema aí de muitas questões de concurso público, tá? Vamos lá. Ó, eu trouxe aqui para vocês nesse quadro, né, um mapa, né, sobre os condicionantes e determinantes aí para a saúde, segundo a nossa lei 8080. A gente tem alimentação, transporte, meio ambiente, moradia, o saneamento básico, tá, gente? Saneamento básico, trabalho, atividade física, lazer, renda, educação e, entre outros, aí, acesso aos bens e serviços essenciais. Agora, candidato, você que está aí do outro lado, cuidado, tá? A gente tem os nossos determinantes e condicionantes sociais de saúde, aí, segundo a nossa lei 8080, e tem também alguns determinantes sociais aí de saúde, segundo o modelo de Dalven-Whitehead, que cai muito em prova de concurso. Inclusive, isso daqui eu coloquei na minha dissertação de mestrado, né? Porque eu trabalhei na minha dissertação de mestrado, eu trabalhei a incidência da Covid no Nordeste brasileiro. Eu avaliei 1.000 e alguma coisa aí de municípios, tá? Eu avaliei todos os municípios da região Nordeste do Brasil e a gente descobriu alguns determinantes sociais de saúde que estavam interligados juntinho ali na questão da incidência da Covid e também da mortalidade. Então, a gente avaliou tudo isso aí no meu mestrado. Beleza? Então eu trouxe aqui para vocês, ó, para a gente não errar mais, ó, o modelo de Dalven-Whitehead, você que não conhece, aqui é o modelo de Dalven-Whitehead, ele traz a questão dos determinantes aí de saúde. Ele diz que a idade, né, o sexo e os fatores hereditários, ele estão na base dessa pirâmide. Em seguida, aqui eu tenho o estilo de vida que vai influenciar, né, no processo aí saúde e doença. Logo em seguida, eu tenho a rede comunitária de saúde. E quais são as redes comunitárias? Eu tenho aqui, ó, a habitação, serviços sociais, água e esgoto, a questão do desemprego, condições de vida e trabalho, ambiente de trabalho, educação, aqui tem a produção agrícola e alimentos. E em cima na pirâmide a gente traz aqui as condições socioeconômicas, culturais e ambientais gerais, né? Todas essas condições, a gente tem a base da nossa pirâmide ali do modelo de Dalven-Whitehead, né? Dos determinantes aí sociais de saúde, que é a base que modifica todo o fator ali de vida, né? Idade, sexo, fatores hereditários e etc. Depois disso, a gente tem o estilo de vida da pessoa, estilo de vida do indivíduo, né? Se ele leva um estilo de vida saudável, se ele leva um estilo de vida que não é saudável, isso vai influenciar no desenvolvimento aí de doenças. O que foi que o tio John trouxe aqui para vocês, ó, os determinantes sociais de saúde, segundo o modelo de Dalven-Whitehead, resumido aqui, ó, produção agrícola de alimentos, educação, ambiente de trabalho, condição de vida e trabalho, desemprego, aí eu tenho água e esgoto, serviços sociais de saúde e habitação. Aí a gente tem aqui também os determinantes sociais da saúde, segundo a Lei 8080 de 1990. Alimentação, moradia, saneamento básico, educação, renda, trabalho e renda, meio ambiente, tá? Transporte, lazer e atividade física e acesso aos bens e serviços assistenciais, ok? Então, só para você dar uma revisadazinha, pegar esse material, fazer um post-itzinho para a gente gabaritar as questões de concurso público. Cuidado, não esquece isso daqui. Isso daqui é questão certeira de prova. Próxima questãozinha. Quais são os objetivos, gente, do SUS, segundo o artigo 5º aí da nossa lei 8080? Quais são os objetivos? Você sabe quais são os objetivos?
Sabe? Tenta me dizer aí quais são os objetivos do SUS segundo a nossa Lei 8080. Tenta me dizer. Dá uma pausa no vídeo e tenta me dizer. Não ouvi. Bora lá. Ó, quais são os objetivos do SUS segundo a nossa Lei 8080? Eu tenho o primeiro objetivo aqui, a formulação de política de saúde, é um objetivo lá do SUS. Identificação dos fatores aí determinantes e condicionantes sociais de saúde, identificação desses determinantes, tá? E assistência às pessoas por intermédio das ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, tá? A gente tem 3 objetivozinhos aí do SUS, segundo a nossa Lei 8.080. John, como é que eu faço para gravar? Decora o FIA. 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 F de quê? Formulação de política. O I de quê? Identificação dos fatores determinantes sociais de saúde. E A o quê? Assistência às pessoas por intermédio das ações de promoção, proteção e recuperação. Decora o FIA. FIA. São objetivos do SUS, FIA. O que está incluído no campo de atuação do Sistema Único de Saúde do nosso SUS? A gente sabe que quando a gente fala de campo de atuação do SUS, a gente tem que saber que tem a questão da saúde bucal, né, que entrou aí há alguns anos atrás, né, recente também, que foi implementado em um dos campos de atuação do SUS. Vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, assistência farmacêutica integral, inclusive terapêutica, tá? Tem que memorizar pelo menos os principais ali, ok? Então, quais são aí, quais estão incluídos no campo de atuação do SUS? O que é que está incluído no campo de atuação do SUS? Aqui só um resuminho, tá? As ações de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador, assistência farmacêutica, assistência terapêutica integral, incluindo farmacêutica, a questão da saúde bucal, tá? Isso daqui também é novidade. A formação de recursos humanos na área da saúde, vigilância nutricional e orientação alimentar e proteção com o meio ambiente. Claro que o tio John trouxe a tabelinha aqui sobre o que estão incluídos no campo de atuação do Sistema Único de Saúde. Aí a gente tem aqui, ó, incluídos no campo de atuação segundo o artigo 6º da nossa Lei 8.080. Aí eu tenho vigilância sanitária, vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador, assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica, né? Atenção aqui à questão da saúde bucal, que isso daqui é novidade, beleza? A participação na formulação da política, né? E execução das ações de saneamento básico. Deixa eu colocar só o meu marca-textozinho que a gente está revisando. Ordenação de formação de pessoas aí na área de recursos humanos, vigilância nutricional, colaboração na proteção aí no meio ambiente, nele compreendido do trabalho, formulação da política de medicamentos, equipamentos imunobiológicos e outros insumos de interesse aí e a participação na sua produção, controle e fiscalização de serviços, né, de substâncias de interesse para a saúde. Aí eu tenho aqui a fiscalização e inspeção de alimentos, água e bebida para o consumo humano, tá, gente? Participação do controle e fiscalização na produção de guarda e transporte e utilização de substâncias e produtos psicoativos radioativos, tóxico e radioativo. O incremento em sua área de atuação no desenvolvimento científico e tecnológico, a formulação e execução da política de sangue e seus derivados, a formulação e execução da política aqui de informação e assistência toxicológica e logística de antídotos e medicamentos utilizados em intoxicação. Isso daqui foi incluído na Lei 14.715 de 2023, tá? Então, cuidado com isso daqui, cuidado com a questão da saúde bucal, que também está incluído no campo de atuação do Sistema Único de Saúde. Quais são os princípios do SUS? Quais são os princípios? Ó, a gente tem os princípios do SUS, só olhe para mim aqui rapidão. A gente tem os princípios do SUS em geral, princípios doutrinários e princípios organizativos. Doutrinário, universalidade, equidade, integralidade, tá? A gente vai falar sobre eles. E a gente tem os princípios lá que estão previstos na nossa Lei 8080, de 1990, tá? Principalmente o princípio ali, o 16º princípio da atenção humanizada, que foi incluído em 2025, ok? Então, vamos revisar aqui, vamos dar uma revisada nesses princípios aí do Sistema Único de Saúde. Claro que eu coloquei em tabela e trouxe aqui para vocês, né, a questão dos princípios. Ó, a gente tem universalidade, integralidade, autonomia, igualdade, direito à informação, transparência, a questão aqui da epidemiologia, participação social, descentralização, regionalização e hierarquização, aqui a integração intersetorial, conjugação de recursos, resolutividade, racionalização, atenção aqui a pessoas vítimas de violência, tá? E a proteção dos direitos humanos e a questão da atenção humanizada como 16º princípio. O que foi que o tio John trouxe aqui para vocês? Ele colocou a palavrinha-chave, certo? De cada princípio, para ficar mais fácil no processo de memorização.
e um resuminho, né, sobre o que é esse princípio do lado, ok? Então aqui, ó, universalidade, eu vou ler só alguns, tá? Ó, universalidade é acesso a todos os níveis de assistência. Integralidade, as ações devem ser preventivas e curativas em todos os níveis de complexidade, tá? Igualdade, aí é sem preconceitos ou privilégios, beleza? Aí eu tenho aqui a questão da transparência, que é a divulgação aí dos potenciais dos serviços e sua utilização, né? Epidemiologia também, que é um princípio com base na prioridade da alocação de recursos para o planejamento, certo? Por exemplo, se eu tenho uma área que ela está sofrendo um surto de dengue, eu tenho que respeitar o princípio do SUS, eu tenho que alocar mais recursos naquela área, naquela situação, naquela população, oferecer carro fumê, enfim, oferecer palestras, ações educativas para conscientizar a população para poder reduzir aí a incidência, né, o risco de desenvolver dengue, beleza? Então, quando a gente fala da questão da epidemiologia, a epidemiologia é um princípio lá na nossa Lei 8080 que tem como base a alocação de recursos e planejamento, tá? Se eu tenho uma situação de vulnerabilidade, ali uma situação muito precária, eu vou disponibilizar mais recursos para aquela determinada região, beleza? Aí eu tenho aqui mais outro, a questão da integração intersetorial, integrar a saúde e o meio ambiente e o saneamento básico. Não existe você fazer saúde de forma individualizada, você tem que integrar todos os serviços aí, beleza? Eu tenho que integrar essas ações para promover saúde. A questão aqui da conjugação de recursos, recursos que são provenientes da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, atua de forma integrada. A questão da resolutividade, né? Nossos serviços aí, ele tem que ser resolutivo, resolver o problema da saúde aí da nossa população. A questão da racionalização é um princípio. Racionalização como assim, John? Evitar a duplicidade dos meios e desperdícios, tá? Se eu tenho, por exemplo, um município alfa, e nesse município alfa tem duplicidade de serviço. Você vê que tem um local lá que atende toda a população que realiza serviço de tomografia. Aí eu tenho outro aparelho de tomografia que está lá sem fazer nada, parado, né? Porque um já atende a necessidade da população, né? E não precisa de dois. Então, evitar a duplicidade, né, desse serviço aí também é questão de desperdício, tá? Atenção aqui, cuidado com esse princípio, atenção às pessoas vítimas de violência, porque ela tem que ter um atendimento específico e especializado, com apoio psicológico e também a questão de cirurgias reparadoras. A proteção também é um direito humano, né? A questão de maltratos, negligência, violência sexual, principalmente em crianças e adolescentes. E cuidado aqui com a atenção humanizada, que foi o 16º princípio incluído na Lei 8080. Aí eu tenho aqui, ó, os princípios do SUS. Eu tenho os princípios doutrinários, tá? E os princípios organizativos. Princípios doutrinários: universalidade, integralidade e equidade. Termina em AD. Princípios organizativos: regionalização, hierarquização, descentralização e participação popular. Termina em ação. Só para você memorizar, você que está aí do outro lado. Como funciona a direção do SUS? Gente, o SUS, ele tem uma direção, tá? Como é que funciona? Quem é que dirige o SUS? A direção do SUS, ó, em âmbito municipal. Eu tenho o SUS no meu município? Tenho. Tem o SUS, tem a Secretaria Municipal de Saúde, né? Que ali tem as unidades básicas de saúde, se tiver UPA, enfim, se tiver hospitais, enfim, até quem é que realiza a direção desse SUS aí naquela região, naquele município? Então, quem realiza a direção, aqui pra gente, ó, quem realiza a direção, ó, direção única, certo? A nacional, ela é exercida pelo Ministério da Saúde, no município, pela Secretaria Municipal de Saúde, e no estado, pela Secretaria Municipal de Saúde, tá? Cuidado com isso daqui. Direção do SUS única em cada esfera de governo. Se é no município, é exercido pela Secretaria Municipal de Saúde. Se é no estado, pela Secretaria Municipal, pela Secretaria Estadual de Saúde. Isso é na União, é exercida aí pelo Ministério da Saúde, tá? Direção do SUS única em cada esfera de governo. Como funciona o consórcio no SUS? E aí, você sabe me dizer como é que funciona o consórcio no SUS? Artigo 10º da nossa Lei 8080. Ó, é realizado pelos municípios, tá? O consórcio ele é realizado pelos municípios e o objetivo desse consórcio é desenvolver em conjunto as ações para os serviços de saúde que lhe correspondam, respeitando, claro, o princípio da direção única, ok? Então, os consórcios no SUS são realizados pelos estados? Não, são realizados pelos municípios, ok? São realizados pelos municípios. O objetivo
desenvolver ações e serviços de saúde que lhe correspondam naquela determinada região, tá? Beleza? Aí eu tenho aqui mais outro flashcard, ó. Qual o nível do SUS que pode se organizar em distrito? Qual o nível do SUS que pode se organizar em distrito? Artigo 10º da nossa Lei 8080. E aí, você sabe qual o nível do SUS que pode se organizar em distrito? Então, qual órgão, melhor? Qual órgão não, desculpa. Qual o ente que pode se organizar em distritos no SUS? Artigo 10º. Gente, quem pode se organizar em distrito no SUS são os municípios, tá? São os municípios. É os municípios que podem se organizar em distritos aí no Sistema Único de Saúde, ok? O que são comissões intergestores bipartite e tripartite? Você sabe me responder? Se caísse numa prova, o que são comissões intergestores bipartite e tripartite? Você saberia me responder? Comissões intergestores bipartite e tripartite são fóruns de negociação e pactuação, né, entre gestores quanto aos aspectos operacionais do Sistema Único de Saúde, tá? Então, são esses fóruns de pactuação, a gente vai pactuar, né, um determinado serviço entre a União, Estado e município, para a gente estar operacionalizando, colocando em prática nossas ações e serviços de saúde. E o SUS ele tem que funcionar. Então, para funcionar, eu preciso que essas comissões intergestores bipartite e bipartite, o Estado e município, tripartite, União, Estado e município, tá? Então, eu preciso que essas comissões intergestores, elas, né, trabalhem como operacionalizar aquele determinado serviço, tá? São fóruns de negociação e pactuação aí entre os gestores. Então, o objetivo dessas comissões intergestores, bipartite e tripartite, é decidir sobre os aspectos operacionais, financeiros, administrativos e gestão compartilhada do SUS. Oi, município, você vai executar essas ações de vacinação. Vamos começar por idosos, tá? Eu preciso que você faça a cobertura total até 90% da vacinação nessa faixa etária, beleza? Então, vamos pactuar isso, certo? São esses fóruns de negociação e pactuação. Vai decidir sobre esses aspectos operacionais, financeiros e administrativos e a questão da gestão compartilhada. Estado, se você vai ajudar o município também a executar, o município vai executar as ações, mas o Estado ele vai ajudar o município, dar suporte no que o município precisar. Enfim, ó, tô precisando de uma geladeira, né, de um freezer para armazenar minhas vacinas, porque o município não suporta a quantidade de vacina enviada, então o Estado ele vai ajudar, certo, nessa, digamos assim, nessa operacionalização desse serviço. Outro objetivo é definir as diretrizes de âmbito nacional, regional e intermunicipal, respeitando a organização das redes de atenção e serviços de saúde. É o objetivo das comissões intergestores bipartite e tripartite. E também o terceiro objetivo aqui é fixar as diretrizes sobre as regiões de saúde, distrito sanitário, integração de territórios, referência e contra-referência. Por exemplo, ó, eu estou aqui gravando do estado de Sergipe, tá? O estado de Sergipe tem algumas regiões de saúde. A gente tem região 1, região 2, região 3, região 4, região 5, região 6, 7 regiões de saúde, tá? E nessas regiões de saúde, né, essas regiões de saúde é composta por um agrupamento de municípios limítrofes, certo? Um agrupamento de municípios limítrofes. Aí, por exemplo, eu tenho a região de saúde de Aracaju. Aí tem um município do lado de Aracaju, chama município de Socorro, tá? Que é do lado de Aracaju. Então, assim, suponhamos que Socorro ela não consiga realizar um serviço de alta complexidade, só em Aracaju. Aracaju faz parte da região de saúde dela, tá? Então ela vai encaminhar esse paciente para a região de saúde, para ele, para atender a demanda daquele indivíduo, naquele determinado momento, certo? Então a região de saúde ela funciona basicamente disso. É um agrupamento de municípios limítrofes em que o município Y ele não suporta, mas o município Z ele suporta. Então eu vou encaminhar aquele paciente, porque lá tem aquele serviço, tem a questão da referência e contra-referência. Então as comissões intergestores elas vão aí, né, fixar essas diretrizes da região de saúde, os distritos sanitários e território, e a questão de referência e contra-referência. Ó, você, município Z, você vai encaminhar seus pacientes para o município Y, tá? Isso não quer dizer que, por exemplo, aqui em Sergipe tem 7 regiões de saúde, tá? Aí tem a região 1, só vai encaminhar paciente para a região 1? Não. A referência dele é a região 1. Por exemplo, o município de Nossa Senhora do Socorro, tá?
A referência dele é a região 1. Um exemplo, o município de Aracaju e outros municípios aglomerados vizinhos. Mas só que não tem esse serviço nessa região 1. Eu posso encaminhar o meu paciente para a região 7? Um exemplo, estou dando um exemplo, tá? Porque lá tem esse serviço. Pode, tá? Mas a referência dele, a questão da referência e contra-referência é na região 1. Mas pode, porque o SUS ele é para todos, ele é universal, certo? Beleza? Ok? Isso daqui é uma forma de organizar as redes de atenção à saúde. Ó, próxima questãozinha, próxima perguntinha, na verdade. O que são o CONAS, o CONASEMES e o COSEMES? E aí? O que são? O que são? O que são? Você que está aí do outro lado, você sabe responder o que são CONAS, CONASEMES e COSEMES? São entidades que representam os gestores estaduais e municipais da saúde no Brasil, atuando como fórum de pactuação e negociação dentro do SUS, tá? Aí eu tenho aqui, ó, o CONAS é o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde. Representa os estados para tratar matéria referente à saúde e declarados de utilidade pública e de relevante função social, tá? Isso aqui é o CONAS. E o CONASEMES, o CONASEME, é o Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde, tá? Municipais de Saúde. Esse daqui, ele representa os municípios para tratar de matérias referentes à saúde declaradas de utilidade pública e de relevância e relevante função social. Aí eu tenho o COSEMES, que são os Conselhos dos Secretários Municipais de Saúde, que representam os municípios nos estados. Esse daqui representa os municípios nos estados, tá? Trata de matérias referentes à saúde vinculado aí ao CONASEMES, que é o Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde. Eu trouxe aqui para vocês um resuminho, tá? Sobre as competências do SUS por esfera de governo. Beleza? Aí a gente tem aqui, ó, o que compete à União, o que compete ao Estado e o que compete ao município. É um resumo. É um resumo, tá bem? Para você que tá aí do outro lado, não, tipo assim, John, não tá tudo que você colocou lá da Lei 8080. Não, você trouxe um resuminho bem de forma bem chuta, né, que é o que mais cai em prova de concurso, para a gente entender que quando é uma competência grande, uma competência macro, compete à União. E a questão do Estado? O Estado está mais ali no intermédio, ele colabora. Ele colabora, ele vai ajudar na União, ajudar no município, tá? E o município é o executor das ações de serviço de saúde pública, tá? É o município que coloca a mão na massa e diz, olha, tô lá, tô fazendo, beleza? Então, cuidado com isso daqui. Cuidado com isso daqui. Competência do SUS por esfera de governo. Um resumozinho lindo, maravilhoso para você aí, concurseiro que está aqui na nossa plataforma. Veja só, compete à União. O que é que compete à União? A União. O que é que ela vai fazer? Ela vai definir e formular políticas nacionais, claro, né? Quem é que vai formular a política nacional? O município? Quem é que vai formular a política nacional? O município? É o Estado? Não. Política nacional, o próprio nome já diz, né? Quem é que exerce a direção nacional do SUS? É o Ministério da Saúde. Quem é que exerce a direção estadual do SUS? É os estados, a Secretaria Municipal de Saúde ou a Secretaria Estadual de Saúde. E quem é que exerce aí a direção municipal do SUS? É a Secretaria Municipal de Saúde, tá? Então, quando fala em formular aí políticas da âmbito nacional, isso daí é competência da União, tá? Ministério da Saúde. Ó, a União compete ainda também formular, avaliar e apoiar as políticas de alimentação e nutrição, participar na formulação e implementação de políticas de controle aí das agressões do meio ambiente, saneamento básico e condições ambientais de trabalho. Cuidado com isso daqui, tá? Porque também compete à União definir e coordenar os sistemas de saúde. Elaborar o planejamento estratégico nacional, normatizar e coordenar nacionalmente o SUS. Então, quem é que coordena nacionalmente o SUS? É a União. Estabelecer o Sistema Nacional de Auditoria, coordenar a avaliação técnica e financeira do SUS. Quem faz isso? É a União. Então, palavrinha-chave, ó. Falou sobre coordenação nacional, formulação de política de âmbito nacional. Quem é que faz? É o município? Não. É o Estado? Não. União. Tá lógico isso daqui, tá? Então, falou, trouxe essa palavrinha-chave, definir política de âmbito nacional, né? É a União. Certo? Agora o Estado. O Estado, o que é que ele faz? Ó, o Estado, cuidado com essa palavrinha, que essa palavrinha aqui você consegue
digamos assim, gabaritar a maioria das questões. Falou em colaborar, lembre-se de Estado, tá? Colaborar, Estado. Agora aqui comigo, ó. O Estado, ele vai colaborar com o quê, John? Ele vai colaborar com a União. Ele vai coordenar as ações e serviços de caráter complementar. Ele vai atuar em caráter suplementar. Ele vai dar apoio técnico e financeiro aos municípios. Ele vai coordenar a rede estadual de laboratórios de saúde pública, tá? Então, competências do Estado. Para você entender um pouco mais sobre competências aí na nossa lei 8080, o que é da União, o que é do Estado, o que é do município. Cuidado. Falou em coordenar, né? Coordenar as ações e serviços de saúde em caráter complementar. Complementar é o Estado, tá? Colaborar com os municípios é o Estado. Quem colabora com os municípios é o Estado, tá bem? Beleza? Agora, dá apoio aos municípios. Quem dá apoio aos municípios é o Estado. Beleza? Agora, o município coloca a mão na massa. O município é o que sofre, digamos assim. O município é o executor. Então, a maioria das coisas aqui está a executar. Agora, tem uma coisinha aqui que é extremamente interessante. Por exemplo, gerir laboratórios públicos de saúde. Isso daqui é o município. É aí onde as questões de concurso vai pegar. Então, isso daqui você tem que memorizar, tá? Bora lá? Ó, então falou sobre gerir e executar o serviço de saúde, é o lindo do município. Executar as ações em articulação com a direção estadual, é o município, facinho. Da execução no âmbito municipal as ações de saúde, é o município. Agora, cuidado com isso daqui, tá, gente? Ó, gerir laboratórios públicos de saúde, isso daqui é o município, tá? Parece que é competência do Estado, mas não é, tá? Esse daqui é competência do município. Aí, colaborar com a União. Quem que colaborar com a União e os estados? Claro, é o município, isso daqui tá óbvio. Normatizar complementariamente as ações e serviços de saúde, é o município. Formar, cuidado com isso daqui também, ó. Formar consórcios intermunicipais, é o município. Embora pareça que seja uma competência do Estado, formar consórcios intermunicipais parece ser do Estado, mas não é. É o município, tá? É uma competência do município. E celebrar contratos e convênios de entidades privadas e privadas de saúde e controlar e avaliar sua execução também aos municípios, ok? Belezinha? Então, de quem é a competência para estabelecer as normas e executar a vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras? De quem? Quem é que, né, normatiza e executa as ações aí de vigilância sanitária nos portos, aeroportos e fronteiras? É o município? Não. É o estado? Não. John é quem? É a União, meu amor. É a União, tá? É a União. É a direção nacional que realiza aí, que executa essas ações de vigilância de portos, aeroportos e fronteiras. Beleza? De quem é a competência, próxima perguntinha, de quem é a competência para acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do SUS? De quem, candidato? De quem é essa competência aí para acompanhar, controlar essas redes hierarquizadas do SUS? A gente tem as redes hierarquizadas, né? Beleza? De quem é essa competência? De quem? De quem? E aí? União, Estado, município? Gente, isso daqui é competência da direção estadual, tá? É a direção estadual que tem como competência avaliar as redes hierarquizadas do SUS. Isso daqui é competência da direção estadual. É o Estado que acompanha, controla e avalia essas redes hierarquizadas. De quem é a competência para formar consórcios administrativos intermunicipais? Essa ficou fácil, né? Embora pareça que seja uma competência do Estado, formar consórcios intermunicipais é uma competência de quem? É uma competência do município, da direção municipal. Parece essa competência que está lá na nossa Lei 8080, que é, né, do Estado, mas não é do município, beleza? Então, o município aí que compete formar os consórcios administrativos intermunicipais. De quem é a competência para gerir laboratórios públicos de saúde e hemocêntrico, candidato? E aí, de quem é a competência para gerir laboratórios públicos de saúde e hemocêntricos? É da União? É da direção estadual ou é da direção municipal? E aí? E aí, você que está aí do outro lado, gente, essa competência aqui, tá?
é do município. Olha lá, eu vou votar, ó. Eu vou votar, eu vou votar, eu vou votar. Ó, gerir, eu disse para você tomar cuidado, laboratórios públicos de saúde é do município, tá, bebê? Então toma cuidado, beleza? Toma cuidado com isso daqui, porque isso daqui é uma pegadinha de prova muito boa, viu? De quem é a competência para gerir laboratórios públicos de saúde e hemocêntricos do município. De quem é a competência para controlar e fiscalizar os produtos, né? Os produtos e procedimentos dos serviços privados de saúde. De que essa competência? Para controlar e fiscalizar os procedimentos aí dos serviços privados de saúde. Quem é que realiza esse controle, essa fiscalização? É a União? É o Estado? É o Distrito Federal? É o município? E aí, o que, é que você acha? E aí, candidato? Direção municipal, tá? A direção municipal, o município, ele tem aí a competência para controlar e fiscalizar esses procedimentos de serviços privados de saúde, direção municipal. O que foi que o tio John trouxe para vocês aqui, ó? Eu trouxe minha tabelinha aí resumida, tá? Uma tabelinha que a gente traz aí as competências de direção da União, tá? A nível da União, as competências aí da direção estadual e as competências da direção municipal. Lembre-se que a direção do SUS ela é única em cada esfera de governo. Quem faz a direção aí do SUS no âmbito da União, Ministério da Saúde. Quem faz a direção do SUS no âmbito dos estados? Secretarias estaduais de saúde. E quem faz aí a direção do SUS no município, a Secretaria Municipal de Saúde. O que foi que o tio John trouxe para vocês? Ó, resuminho aqui da Lei 8080, né? Artigo 16, que fala sobre competências da direção nacional, União. Só um resuminho, tá? Quando a gente fala aqui eu coloquei o eixo temático e aqui eu coloquei a competência bem de forma resumida nessa tabela. Ó, a gente tem as políticas públicas, né? Política de quê? Competência da União. Política pública sobre alimentação, nutrição, saúde do trabalhador, saúde bucal, insumos e equipamento. Isso daqui é de competência de quem? Da União. Quando a gente fala sobre o eixo meio ambiente e trabalho, eu tenho aqui o controle das agressões ao meio ambiente, ao saneamento básico, às condições de ambiente e trabalho. Quem que faz isso? A União. Sistemas nacionais, rede de alta complexidade, vigilância epidemiológica, vigilância sanitária e rede de laboratórios. Quem é que faz aí? A União. Quem é que normatiza e controla aí, né? Quem faz essa normatização dos critérios de padrão de qualidade sanitária, o controle e fiscalização de produtos e serviços? É a União, tá? Ela normatiza e ela controla. Quando a gente fala de vigilância estratégica, a vigilância de quem, tio John? Cuidado com isso daqui, que isso daqui é questão de prova de concurso, tá? A vigilância de portos, aeroportos e fronteiras, né? Isso daqui é de competência de quem? Da União, é de competência da União, tá? Claro que ela é complementada por estados e municípios, essa competência, mas ela é uma competência aí a questão da vigilância, né, de portos, aeroportos e fronteiras é de competência da União. Eu vou até colocar no marca-texto, né, para você grifar aí também no seu material, tá? Bora nós? Planejamento e avaliação. Planejamento. Quem faz o planejamento estratégico nacional? É a União. Sistema de auditoria, Sistema Nacional de Auditoria, avaliação técnica e financeira do SUS, é a União, tá? Apoio federativo, cooperação técnica e financeira aí aos estados, DF e município. Quem é que dá essa cooperação aos estados, aos municípios, ao DF? É a União, tá? Tem coisas, tem competências que são fáceis, tem competências que se você ler, você não precisa memorizar todas as competências, tá? Da União, dos estados, né? O que é compete o estado, o que é compete o município, o que é compete o Distrito Federal, o que é compete... Enfim, você não precisa, mas você precisa entender, né, as principais. Como, por exemplo, falou sobre a questão, quem é que normatiza, em regra geral? Quem é que normatiza sobre tudo? É a União, tá? Basicamente, tá? Em regra geral, em geral. Mas quando a gente fala sobre vigilância de portos, aeroportos, enfim, quem que faz isso? Daqui a gente tem que saber. É a União. Não é o Estado, é a União, tá, candidato? Ó, a gente tem um eixo aqui que fala sobre descentralização, promoção descentralizada das ações e serviços de saúde, a União, situações especiais, execução direta da vigilância
e atenção especializada em casos de urgência ou risco nacional. Quem que vai fazer? Por exemplo, teve um caso aí, digamos que houve uma nova pandemia, tá? A pandemia do vírus beta, um exemplo. Tô dando um exemplo, tá? Tô chutando, misturando coisa com coisa. Mas houve uma situação em que o município não conseguiu controlar, o Estado não conseguiu, aí a União ela vai executar, tá? Beleza? Não consegui os filhinhos delas ali, mas beleza, ó, ciente de que não existe uma hierarquização entre esses órgãos, tá? Entre esses entes, desculpa, esses entes federativos. Não existe uma hierarquia. Eles estão de forma horizontal. Porém, mediante um apoio técnico aí, a União, ela entra em situações especiais. Eu trouxe aqui para vocês também o artigo 17 da nossa Lei 8080. Resuminho, tá? Competência da direção estadual, os estados. Ó, questão da descentralização. Descentralizar o quê, John? As ações e serviços para o município, para os municípios. Quem é que descentraliza? É o Estado. Coordenação e avaliação. Ele acompanha o Estado, controla e avalia as redes hierarquizadas do SUS, tá? Ele dá apoio aos municípios, esse apoio é técnico, é financeiro, execução, ela é supletiva, tá? Por exemplo, se o município ele não está conseguindo executar aquela determinada ação e serviço de saúde pública, aí o Estado ele vai entrar, beleza? Ok? Ó, ações complementares. Eu tenho aqui a vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, alimentação, nutrição e saúde do trabalhador e saúde bucal, tá? Meio ambiente e trabalho, controle aí os agravos do meio ambiente em condições ambientais de trabalho. Insumos e equipamento. Eu tenho aqui a questão da política suplementar de insumos aí e equipamento, que é competência do Estado. A questão da rede aqui de alta complexidade. Quem é que faz a gestão dos hospitais aí, dos hospitais da questão da referência estadual e regional? É o Estado, não é o município, tá bem? A questão de laboratórios e sangues. O Estado ele vai fazer a coordenação da rede estadual de laboratórios e hemocêntricos, tá bem? Então, rede estadual, cuidado com isso daqui, que a gente tem a questão de um laboratório lá que é de competência do município, tá bem? Gerir laboratórios de saúde pública, competência do município, mas a gente tem aqui laboratórios e sangue. Quem faz a coordenação do laboratório estadual? É o Estado. É o Estado, não é o município, tá, candidato? Ó, normatização suplementar, normas de padrões de controle de avaliação é o Estado. A questão aqui de portos e fronteiras, o Estado ele vai colaborar, tá, gente, com a União aí na questão da vigilância sanitária. Porque quem vai executar essas ações aí, né, de fiscalização de portos, aeroportos e fronteiras é a União. O Estado ele colabora com a União de forma complementar, beleza? Indicadores de saúde, aqui o Estado ele faz o acompanhamento e a divulgação de indicadores de morbidade e mortalidade. Aí eu tenho aqui em seguida, para a gente finalizar, as competências, né? No artigo 18º, competência da direção municipal, os municípios. A gente tem os eixos, né? Que eu resumi aqui, e as competências de forma bem resumida. Eu tenho a gestão e execução, quem é que planeja, organiza, controla, avalia e executa, tá? O serviço de saúde. Gente, é o município. O município é aquele carinha que ele vai colocar a mão na massa. Que ele vai, ó, lavar a roupa suja. Quem que vai lavar a roupa suja é o município, tá? O Estado ele vai dar apoio suplementar. Beleza? E a União vai normatizar, vai dizer, ó, vamos fazer assim, assim, assado, assim, assado. Essa política pode ser, assim, melhorada de acordo com a sua necessidade, né? Pode ser adaptada de acordo com a sua necessidade, tá? Estado, aí o Estado manda pro município, ó, como é que tá a sua realidade? Eu preciso disso, disso e disso. Bora colocar a mão na massa? Bora. Então, o município é aquele carinha que ele vai colocar a mão na massa, ele vai, ó, lavar roupa suja. Bora! Então, rede aqui do SUS, o município ele participa e organiza a rede regionalizada, claro, do SUS. A questão das vigilâncias e ações, né? Quem faz essas ações de vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, alimentação, nutrição e saneamento básico e saúde do trabalho de saúde bucal também é o município. A questão de insumos e equipamento, o município faz a execução da política municipal de insumos e equipamento, tá? Em relação ao meio ambiente, o município também ele colabora aí com a fiscalização e agressões ambientais com impacto na saúde e aí no meio ambiente. Ó, cuidado com isso daqui, eu vou até colocar no marca-texto. Consórcios.
Formação de consórcios intermunicipais. É o município, tá, gente? É o município. Não é o Estado que forma consórcio intermunicipal. O próprio nome já diz. Consórcios intermunicipais. Não é o Estado, é o município que faz essa formação. Cuidado com esses aqui laboratórios de sangue. A gestão dos laboratórios públicos e hemocêntricos é do município. Portos e fronteiras. Ele faz a colaboração com a União e estados. E serviços privados, ele faz, claro, a contratação de serviços privados mediante a convênio, controle e fiscalização. E a questão da normatização local. Normatiza de forma complementar as ações e serviços aí do município. Então, só para a gente resumir aqui, ó, em resumo, um resumo ouro para você levar para a prova, candidato. A União, ela normatiza, ela planeja, ela coordena, ela avalia. Se ligou? Se liguei, tio John. O Estado ele coordena, ele apoia e executa de forma aí complementar, tá? De forma complementar. E o município ele executa, ele é o executor, ele gere e fiscaliza diretamente, tá bem? Então aqui é um resuminho ouro para você gabaritar na sua prova de concurso público e residência. Falou sobre união, o que é que a união faz? Normatiza. O que é que a união faz? Ela normatiza, ela planeja, ela coordena, ela avalia. Ó, eu quero isso, que seja feito desse jeito, assim, assim, assado. Bora, Estado. O Estado vai coordenar, tá? O Estado vai coordenar, vai apoiar e executar de forma complementar. Município, vamos fazer assim. Ó, sua realidade está um pouco diferente, vamos melhorar esses indicadores, tá? Eu preciso que seja realizada uma meta de vacinação aí em população idosa, né, de 95%, né? Estou dando um exemplo, tá? Covid, a gente precisa bater essa meta. E o município coitadinho ali vai executar, vai colocar a mão na massa e aí, executar. Se ligou? Se liguei, tio John. Bora! Continuando aqui nossos flashcards. Eu só vou terminar esse módulo aqui, tá? Eu só vou terminar esse módulo aqui quando a gente finalizar, né, o nosso flashcard aí da nossa Lei 8080, tá? Tá bem? Vamos lá. Quem financia o subsistema, quase que não sai, de atenção à saúde indígena? Quem é que financia, candidato, o subsistema de atenção à saúde indígena? E aí? Gente, caberá à União, tá? A União aqui. A União. A União, ela instituirá os mecanismos de financiamento específico para os estados e Distrito Federal e município, sempre que houver necessidade de atenção, né? 2 e 3, fora dos territórios aí indígenas, beleza? Os estados e municípios e outras instituições governamentais e não governamentais poderão atuar de forma complementarmente no custeio e execução das ações. Então, cabe à União aí, financiar a questão do subsistema de saúde indígena, tá? É competência aí da União bonitona, que vai fazer esse financiamento. Então, aqui uma tabelinha de forma bem resumida sobre o subsistema de atenção à saúde indígena, é só um resumo, né? Quem financia o subsistema de atenção à saúde indígena? A União. A União, tá, gente? A União instituirá os mecanismos específicos de financiamento, claro, para os estados, municípios, Distrito Federal e município, quando houver, claro, a necessidade de atenção secundária ou terciária fora do território indígena, ok? O que ocorre em situações de emergência e calamidade pública, segundo a Lei 1401 de 2020. A União deve assegurar o aporte adicional dos recursos não previstos nos planos aqui, tá? Descrever a garantia da inclusão dos povos indígenas, né, no plano emergencial e atender aí os pacientes graves nas redes municipais e estaduais. O que está incluído na abordagem global do subsistema aí indígena? Está incluído a assistência à saúde, certo? A assistência aqui é a questão do saneamento básico, nutrição, habitação, meio ambiente, demarcação de terra, educação sanitária e integração institucional. Qual é a base do subsistema indígena? Os distritos sanitários específicos indígenas, que é o DCEI. É o DCEI aqui, tá? DCEI aqui, ó. Não falei sobre esse DCEI. Aqui, ok? Então, gente, ó. Você que está aí do outro lado.
Eu sei que às vezes é muita coisa, mas tenha calma, tenha calma, tenha calma. A gente não precisa memorizar tudo, a gente precisa saber, tá? Saber o quê, tio John? Você precisa saber que quem é que faz esse financiamento desse subsistema saúde indígena é a União. Quem faz a União. Claro que também poderá ser financiado, né? A União vai dizer ali os mecanismos específicos, caso seja financiada pelo Estado, pelo Distrito Federal, pelo município, tá? Quando houver, claro, uma necessidade. Eu tenho um local no Distrito Federal, estou dando um exemplo, tá? Não sei, mas estou dando só um exemplo, que tem ali uma população indígena, enfim, uma população ribeirinha, que necessita de apoio, né? De assistência, saúde, todo o aporte. Então, quem é que vai financiar esse sistema aí de atenção à saúde indígena? É a União. Mas, claro, ela vai estabelecer, dizer, ó, Distrito Federal, você também tem que financiar, tá? Vamos estabelecer aqui os mecanismos porque essa população está no seu território. Claro que é de responsabilidade minha, eu sou aqui o gostosão, a União, mas você também tem que colaborar. Então é ela que vai dizer aí o apoio específico, tá? Dizer quanto é que vai colaborar, enfim, etc. O que é subsistema de atenção à saúde indígena? O que é, gente? Gente, o subsistema de atenção à saúde indígena é um componente do SUS, do Sistema Único de Saúde, criado aqui pela Lei 9.836 de 1999, que funciona em perfeita integração com o SUS, certo? Isso daí é o subsistema de atenção à saúde indígena. Quem financia o subsistema de atenção à saúde indígena? Vou repetir, né? A União com recursos próprios. A União com recursos próprios, tá, minha gente? A União. Os estados e o município podem atuar na questão do subsistema da saúde indígena? E aí, o que é que você acha? Com certeza, né, gente? Sim, o estado, o município, ele pode atuar de forma complementar no custeio e na execução aí das ações, como eu falei para vocês. Agora a gente vai tratar aqui, né, só o resuminho, né, do artigo lá 19A e a 19H da Lei 8080. É um resuminho, tá? Ele vai falar sobre aqui o subsistema de atenção à saúde indígena, que é de natureza, claro, é um subsistema que integra aí o SUS de acordo com a lei na qual eu falei, que é a Lei 9.836 de 1999. A abrangência, claro, que é as populações indígenas em todo o território nacional, de forma individual e coletiva. Ele funciona, esse subsistema, né, de integração com o SUS, em perfeita integração. Eu tenho que ter uma integração com o Sistema Único de Saúde para favorecer saúde àquela população indígena, independentemente de estar na minha localidade ou não, beleza? Então, ó, a atuação complementar, acontece a atuação complementar dos estados, municípios e instituições governamentais e não governamentais. Não é só porque a União ela que vai gerir, enfim, ela que vai executar, ela que vai financiar. Não, não é isso não. Mas acontece, o estado ele vai complementar, o município ele vai complementar, o Distrito Federal ele vai complementar, instituições não governamentais vai complementar, certo? Vai ajudar nesse processo aí de atuação. Atuação fora do território indígena. A União instituirá os mecanismos específicos de financiamento, né, da atenção secundária e terciária. Em relação a emergências e calamidades públicas, a União garante aí o aporte adicional dos recursos aqui ao DCEI, tá? John, o que é DCEI? Gente, eu coloquei aqui do lado, ó, o pessoal está perguntando o que é DCEI. Foi o que eu coloquei aqui, ó. São os Distritos Sanitários Especiais Indígenas. É o DCEI. DCEI, distritos, tá? Beleza? Ok? Vamos lá? Ó, planos emergenciais, os povos indígenas deverão incluir nos planos aí municipais e estaduais o fluxo definido. Então, quando a gente fala, por exemplo, eu tenho um município lá Y e esse município tem uma população indígena ali na minha localidade. Então, eu tenho que ter um plano de saúde ali, um plano emergencial caso venha acontecer algum surto indígena, alguma coisa, tá? Que comprometa essa população. Tem que ter um plano de saúde ali indígena que ele deve incluir o fluxo. Ah, teve um surto de varíola dos macacos, estou dando um exemplo, claro, na população indígena. O que é que eu faço, tio John? Esse município tem que ter um plano, tá? Tem que ter um plano dizendo ali qual a referência, qual a contrarreferência, quem é que vai atender essa população, como é que vai acontecer, vai ser referenciado para atenção primária, vai ser referenciado para uma UPA, enfim, tem que ter todo esse centro aí, toda essa questão de referência e contrarreferência, tá?
Modelo de atenção, a abordagem ela é diferenciada e global, respeitando, claro, a cultura e a realidade local. Quando eu falo de modelo de atenção, da questão do subsistema da saúde indígena, não é só chegar e atender o indígena de qualquer forma, não. Tem que respeitar as crenças, tem que respeitar a cultura, tá? Tem que você, profissional de saúde, tem que se inserir no contexto dele. Não é ele se inserir no seu contexto, não, porque toda a cultura, todo o aporte cultural da realidade local deve ser respeitado, tá? A gente só está revisando. E a gente traz aqui, né, a questão da abrangência, a abrangência do cuidado, né? A gente envolve, claro, o cuidado com essa saúde, aí com essa atenção à população indígena, o cuidado na questão da saúde, o cuidado no saneamento, o cuidado na nutrição, na habitação, no meio ambiente em que esses indivíduos estão inseridos, na questão da educação sanitária, na integração institucional, certo? A questão da organização tem que ser descentralizada, regionalizada e hierarquizada, como o SUS. Então, não é só chegar, enfim, né? Tem que respeitar todo o processo de descentralização, regionalização e hierarquização. Precisou de atenção primária? Vai lá para a atenção primária, é o indígena, tá? Quem que vai atender aquela população que é indígena? Está necessitando fazer prevenção de saúde, né? Exames de lâmina naquelas mulheres que são indígenas, enfim, etc. Tem que respeitar toda a organização estrutural do SUS, tá? Não muda nada não, é a mesma coisa aqui. Base organizacional, a base organizacional desse subsistema Atenção à Saúde Indígena são os DSEI, né? DSEI, que são os Distritos Sanitários Especiais Indígenas. Informação em saúde é um registro obrigatório de raça, cor no sistema aí de saúde. Quando a gente fala sobre integração de dados, a União ela vai integrar o subsistema de informação do SUS e o subsistema aí de atenção à saúde indígena. No cadastro, a gente sabe que quando a gente faz, né, qualquer cadastro de saúde tem lá, né, perguntando se você é preto, pardo, enfim, roxo, amarelo, tudo um exemplo. Tá perguntando se você é indígena, se você pertence a alguma população, enfim, específica, se você é brasileiro ou não, enfim, etc. Retaguarda do SUS, o SUS atua como referência e apoio aí às adaptações estruturais. Níveis de atenção. Acesso ele é garantido na atenção primária, secundária e terciária. Não é só porque é um subsistema de atenção à saúde indígena, enfim, que não vai ser atendido na atenção primária. Vai ser atendido na atenção primária, na atenção terciária, a atenção que precisar, tá? Primária, secundária ou terciária. Esse indivíduo vai ser atendido. E a participação social, a gente sabe que essa população indígena ela deve participar, sim, né, dos conselhos aí, né, de saúde no âmbito nacional, estadual e municipal, certo? Aqui a gente traz o subsistema de atenção e integração domiciliar, que é um subsistema também lá previsto na nossa Lei 8080, né? Ele teve como base legal a Lei 10.424 de 2012, de 2002, e foi incluído aí no artigo 19I da Lei 8080. Como foi instituído? A atenção domiciliar foi instituída como uma integração domiciliar no SUS, certo? O local, onde é realizado aí o local dessa integração domiciliar? No domicílio do paciente, tá? No domicílio do paciente. Os procedimentos que são incluídos aqui nessa atenção domiciliar são procedimentos médicos, procedimentos de enfermagem, procedimento fisioterapêutico, psicológico, assistencial e outros necessários para o cuidado integral. Gente, sobre a atenção aqui domiciliar, tá? Eu já vi prova de concurso público cobrar isso daqui. A FCC já cobrou, IBFC e FGV já cobrou isso daqui. Tá? Quais são os procedimentos incluídos aí? Como a gente está fazendo flashcard, a gente precisa entender. Aqui dá um flashcard perfeito. Quais são os procedimentos incluídos no subsistema de integração domiciliar aí, tá? Do SUS, segundo a nossa Lei 8080. Aí a gente sabe que tem procedimentos médicos, de enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e de assistentes sociais, né? E outros para o cuidado necessário. Aí falava sobre acupuntura, falava sobre um monte de coisa e a questão estava errada, tá? Porque não tinha. O que tem é isso daqui na nossa Lei 8080. Equipe responsável, equipe multiprofissional e multidisciplinar. Níveis de atuação, prevenção, vou atuar na prevenção desse atendimento aqui à pessoa no domicílio. A questão também sobre a terapêutica e a reabilitação desse indivíduo. Condição para realização, indicação médica obrigatória, tá? E o consentimento aqui eu tenho que ter a concordância expressa do paciente e de sua família, certo? Ok? Dica de prova, John, sobre isso aqui que você falou. Ó, sem indicação médica,
né? Não pode, certo? Internação domiciliar. Sem concordância do paciente e da família, também não pode. Atuação sempre por equipe multiprofissional, certo? Qual é essa equipe multiprofissional? Eu tenho médico, enfermeiro, fisioterapeuta, psicólogo e assistente social. Aqui eu trouxe para vocês também um resumo, certo, do subsistema de acompanhamento à mulher no serviço de saúde, certo? Vamos lá, ó, algumas tabelinhas para a gente revisar. A gente tem a lei aqui 14737 de 2023, que altera a lei 8080 de 1990, e ela traz aqui que diz o seguinte, que toda mulher tem direito a acompanhante maior de idade em consultas, exames e procedimentos em serviços, aí seja ele público ou privado, tá? Então, toda mulher, toda, olha para mim, toda mulher tem direito a acompanhante durante consultas, exames e procedimentos, independentemente se for realizado aí na questão de uma saúde pública ou privada. Ela tem direito a esse acompanhante. Isso é legal, tá? A notificação ela é prévia, ela é dispensada, não precisa notificar. Em relação a trabalho de parto e pós-parto imediato, é garantido um acompanhante durante todo esse período. A mulher tem direito a um acompanhante. Em relação à escolha do acompanhante, como é que se dá essa escolha desse acompanhante dessa mulher? É de livre indicação da paciente, certo? Se ela tiver impossibilitada, pode ser indicada pelo representante legal. E, né, o acompanhante ele deve, né, o acompanhante ele deve, claro, preservar o sigilo das informações aí de saúde dessa mulher que ele está acompanhando, tá? Em relação à sedação ou rebaixamento do nível de consciência, né, na questão aqui de atenção, de acompanhamento à saúde das mulheres no serviço de saúde. Se o paciente não indicar a questão do acompanhante, a unidade de saúde indicará preferencialmente o profissional de saúde do sexo feminino, sem custo adicional. Isso daqui já caiu na FGV, tá, gente? Isso daqui já caiu na FGV. FGV e BFC, tá? Isso daqui, ó. Então, na questão aqui do subsistema de acompanhamento à saúde da mulher, se a mulher, segundo a Lei 8080, não indicar acompanhante, se ela não indicar acompanhante, a unidade de saúde vai indicar. A unidade de saúde indica e preferencialmente um profissional de saúde, tá? Do sexo feminino, sem custo adicional. Em relação à recusa do acompanhante indicado, a mulher chegou e disse: olha, não quero não, não quero acompanhante não, não quero de jeito nenhum. O que é que acontece? Ó, a paciente pode recusar e solicitar outro, sem a necessidade de justificativa com o registro do documento. Certo? Olha, a mulher, enfim, chegou uma pessoa que foi indicada pela instituição de saúde, né, profissional, e a mulher não quero não que seja essa pessoa. Ela pode, enfim, recusar e solicitar outro sem precisar justificar o porquê ela não quer aquela mulher que foi indicada ali pela instituição de saúde, tá? A renúncia, quando a mulher renuncia, ó, eu não quero o acompanhante, ela renuncia ao direito aí a acompanhante, né? Renúncia ao direito com sedação. Se essa mulher renunciar, deve ser por escrito, após esclarecimento, no mínimo 24 horas de antecedência, assinada e arquivada no prontuário. O aviso obrigatório. As unidades de saúde devem manter aviso visível informando o direito do acompanhante. Por exemplo, tem uma maternidade que ela se localiza na região sul do estado Alfa, tá? Então, lá nessa maternidade, às vezes muitas mulheres não sabem que ela tem direito a acompanhante, é o direito dela ter acompanhante ali, o sexo é de livre escolha dela, né? As unidades têm que deixar claro, tem que deixar colado na parede. Então, toda mulher tem direito a um acompanhante, de sua livre escolha. Pode ser homem, pode ser mulher, pode ser travesti, pode ser transgênero, pode ser o que for, tá? Então, toda mulher tem direito, ok? Em relação aqui a centro cirúrgico e UTI, havendo restrição por segurança ou saúde justificada, somente acompanhante de profissional de saúde, tá? Somente acompanhante de profissional de saúde. Por exemplo, suponhamos que essa mulher, ela teve ali o seu parto, enfim, etc. Mas essa mulher, na questão do acompanhante, né, essa mulher complicou, enfim, e foi parar numa UTI, foi parar num centro cirúrgico, um exemplo, havendo restrição à questão da segurança do local, ela tem direito somente a acompanhante aí, profissional de saúde, tá? Profissional de saúde. Em relação à urgência e emergência, o profissional pode agir para proteger a saúde e a vida do paciente, mesmo sem acompanhante, tá? E esse artigo aqui foi vetado. O subsistema de acompanhamento aqui
a saúde da mulher no serviço de saúde, ele vem dizer o seguinte: como funciona um atendimento realizado em centro cirúrgico? No caso de atendimento realizado em centro cirúrgico para essas mulheres, ou unidade de terapia intensiva, UTI, com restrição relacionada à segurança ou à saúde dos pacientes devidamente justificada pelo corpo clínico, somente será admitido acompanhante que seja aí profissional de saúde, tá? Em relação aí à UTI e centro cirúrgico, para o acompanhamento dessa mulher no serviço de saúde. Como funcionam os casos de urgência e emergência? Em caso de urgência e emergência, o profissional de saúde fica autorizado a agir na proteção da defesa da saúde e da vida da paciente, ainda que na sua ausência, na ausência do acompanhante requerido. Resumo para vocês aí, resumo de prova. Acompanhante é direito de toda mulher, não é um favor, tá? O acompanhante é um direito de toda mulher, não é um favor. Em questão da sedação, existem regras mais rígidas. Em relação à renúncia, a renúncia só pode ser por escrito, com 24 horas de antecedência. A mulher pode renunciar. Em relação à unidade, ela tem o dever aí de informar que ela tem direito a um acompanhante. Em que consiste a assistência terapêutica integral? Gente, em que consiste a assistência terapêutica integral, segundo aí a nossa Lei 8080? Bora lá. A assistência terapêutica, né, integral, ela consiste, né, na dispensação de medicamentos e produtos com prescrição em conformidade com os protocolos clínicos de diretriz terapêutica. E ela oferta os procedimentos terapêuticos em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, tá? Assistência terapêutica e incorporação de tecnologias no SUS. Assistência terapêutica integral. Em que consiste? Essa assistência terapêutica integral, tá? Ela consiste aqui na dispensação de medicamentos e produtos conforme protocolo clínico de diretriz terapêutica ofertado por procedimentos terapêuticos nos regimes domiciliares, ambulatorial e hospitalar. Os produtos de interesse para a saúde aqui. Quais são os produtos de interesse para a saúde quando a gente fala sobre assistência terapêutica integral e incorporação de tecnologias em saúde? Aí eu tenho esses produtos que são órteses, próteses, bolsas coletoras e equipamentos médicos. Isso daqui já caiu na FCC, tá? A gente fala sobre protocolo clínico de diretriz terapêutica. O que é esse protocolo clínico de diretriz terapêutica? Esse protocolo clínico, minha gente, de diretriz terapêutica, é um documento que define os critérios de diagnóstico e o tratamento a ser ali seguido no SUS. Na falta de protocolo clínico de diretriz terapêutica da União, né? Aí tem que haver o fornecimento em base nas relações e medicamentos de gestor federal, com responsabilidade pactuada na Comissão Intergestora e Tripartite. Na falta de protocolo clínico de diretriz terapêutica dos Estados e Distrito Federal, a atuação aqui é suplementar, conforme relação estadual com responsabilidade pactuada na CIT, Comissão Intergestora e Tripartite. Na falta de protocolo clínico de diretriz terapêutica no município, a atuação ela é suplementar, conforme relações municipais com responsabilidade pactuada no Conselho Municipal de Saúde. Sobre a incorporação e exclusão de novas tecnologias no SUS, né, incorporação ou exclusão de tecnologias, né, compete a quem? Ao Ministério da Saúde e assessorado pela CONITEC, Comissão Nacional de Incorporação de Novas Tecnologias no SUS. O prazo aqui, minha gente, para a conclusão do processo administrativo de incorporação de tecnologias, especificamente no âmbito do Sistema Único de Saúde, qual é esse prazo? Existe um prazo, Tio John? Existe. É um prazo de, o prazo não superior a 180 dias, contando da data em que foi protocolado, pedindo admitida a sua prorrogação por 90 dias, tá? Corridos quando as circunstâncias exigem. Então, assim, o prazo para a conclusão do processo administrativo de incorporação aí de tecnologias específicas no âmbito do Sistema Único de Saúde, existe um prazo. Eu quero incorporar tal tecnologia ali para o SUS. Estou dando um exemplo, tá? Existe um prazo. Um prazo é não superior a 180 dias, contando da data em que foi protocolado, permitido, claro, a prorrogação de 90 dias. Ok? Então, prazo para incorporação do processo administrativo, prazo para a conclusão do processo administrativo de incorporação de tecnologias específicas no âmbito do SUS é aí um prazo não superior a 180 dias,
permitido, claro, admitida a sua prorrogação de 90 dias. Rapidão, só para a gente finalizar aqui, ó, assistência terapêutica e incorporação de novas tecnologias no SUS, que é a questão da Conitec, né? O que compõe a Conitec? A Conitec, ela tem sua composição definida em regulamento, contada por um representante aqui do Conselho Nacional de Saúde, um representante do Conselho Federal de Medicina e um da Associação Médica Brasileira, certo? Incluindo a especialidade na área. Critérios analisados pela Conitec, evidências científicas, a questão de eficácia, acurácia, efetividade e segurança desse determinado equipamento, tá? Dessa determinada tecnologia. E a avaliação econômica comparativa, a questão de custos, benefícios em relação às novas tecnologias já incorporadas aí no SUS. Metodologia de avaliação econômica é definida em regulamento amplamente divulgado. O prazo para a conclusão do processo de incorporação, foi o que eu falei lá na alternativa, dessa tecnologia, é de até 180 dias, certo? Contando do protocolo pedido e pode ser prorrogáveis por mais de 90 dias, se necessário. Vedação em relação à incorporação de tecnologias no SUS, pagamento, reembolso ou dispensão de tecnologia experimental de não uso autorizado pela Anvisa. Isso daqui já veda, já não pode. Medicamentos e produtos sem registro na Anvisa nacional ou importados também não podem. Exceções da vedações: tecnologias recomendadas pela Conitec, com evidência científica comprovada, padronizada pelo Ministério da Saúde. E tecnologias recomendadas pela Conitec, adquirida por via organismos multilaterais internacionais para programas de saúde pública. Eu sei que é muita coisa, mas tenha calma. Ó, o que é que eu preciso saber? Você precisa saber que a Conitec, a composição da Conitec, tá? A questão desse prazo aqui, para a conclusão do processo ali, né, administrativo, 180 dias, podendo ser prorrogado até 90 dias, tá? Se necessário. A questão da vedação. Se um medicamento ele não foi aprovado pela Anvisa, tá na cara, né, que ele não vai ser inserido aí no SUS, beleza? Então não pode, de jeito nenhum, tem que ser aprovado pela Anvisa, ok? Dica da Conitec. Ó, avalia o Ministério da Saúde, é quem decide. Sem registro, não tem registro na Anvisa. Regra geral de vedação, veda, não tem registro. Exceção só se for recomendado pela Conitec, tá? Então, se for recomendado pela Conitec, tem essa exceçãozinha. Ó, o seu futuro agradece o esforço de hoje. Finalizamos aqui, vamos finalizar aqui 1 hora praticamente, né? 1 hora aí de Lei 8080, um flashcard. E eu trouxe para vocês aqui, que está aqui do outro lado, tabelinhas de resumo. Eu sei que o assunto é um pouco denso, o assunto é denso, o assunto às vezes se torna chato, enfim, etc. Mas tem que revisar, tá? Isso daqui tá um resumo do resumo, bem chuto mesmo para você aí gabaritar nas suas provas de concurso público e residência. Espero que você tenha gostado do nosso flashcard aqui, né, da Lei 8080. Eu lhe aguardo em um outro bloco para trabalhar uma outra temática e trazer mais flashcards. Um abraço, até o próximo bloco. Valeu!